E aí, pessoal, tudo bem? Vamos falar do Grêmio aqui no canal. Eu tinha prometido falar do Grêmio no vídeo de hoje, porque tinha prometido na live de ontem à noite falar do Grêmio. E eu até segurei um pouco esse vídeo. Eu pensei em fazer logo depois da final da Copa do Brasil, mas aí pintaram outros temas e pensei, então vou deixar para depois da estreia na Libertadores, só para também não ficar ali muito encavalado, tudo, né? Esperar um pouco a estreia da Libertadores. Uma estreia espetacular do Grêmio. Venceu por 6-1 o Ayacucho do Peru, que mostrou muita fragilidade nesse jogo. O Grêmio construiu a vitória com muita facilidade, mesmo quando o time peruano voltava todo atrás, se colocava todo na defesa, o Grêmio tinha facilidade de fazer essa defesa se abrir. Então, o Diego Souza aparece muito bem com 3 gols, o Pinares faz um bom jogo também, mas acho que os destaques até foram o Matheus Henrique e o Maicon ali no meio de campo, ajudando a dar muita força na chegada pro Grêmio. Agora, independentemente desse jogo, o comentário, na verdade, é algo mais amplo. É sobre a manutenção do Renato e as perspectivas do Grêmio para a temporada. Eu acho que o Grêmio acabou ficando um pouco sem saída, de acordo com o cenário que se apresentou. Pensando no ponto de vista ideal, a sensação que eu tenho é que o trabalho do Renato com o Grêmio já passou do seu melhor momento. Já há uma sensação de desgaste que a própria torcida já começa a ficar um pouco impaciente com algumas decisões do Renato e o Renato mesmo às vezes parece não conseguir mais tirar nada muito diferente desse time, que é um bom time, que mostrou isso na temporada passada em alguns momentos, sobretudo quando teve aquele período lá de 15, 16 jogos sem perder, que ele sai lá da parte de baixo da tabela do Brasileiro e chega a entrar na briga pelo título, chega a mostrar bom futebol em alguns momentos, naquele momento, sobretudo na goleada sobre o Vasco, na arena do Grêmio, mas depois o Grêmio começa a perder fôlego e até chega à final da Copa do Brasil com justiça, mas fica com uma sensação de que um time que precisa de novas soluções, com os jogadores que tem, podem render mais em alguns momentos, e o Grêmio parece um pouco viciado em algumas fórmulas. E aí é questão, às vezes, e eu não tô querendo nem dizer que o Renato é bom ou mau técnico, falta ou sobra repertório para ele. Ele já tá tanto tempo ali que às vezes o trabalho, a relação já fica com alguns vícios, tanto dele com o time, quanto o time com ele. Então eu via uma situação que talvez fosse melhor pro Renato trocar de time. E eu até achava que o melhor para o Renato, talvez onde para mim se apresentava como uma solução interessante para o Renato, era o Atlético Mineiro, depois da saída do Sampaoli. Eu acho que ele teria sido para o Atlético uma escolha, independentemente de que ele ter que sair do Grêmio, pensando apenas na ideia. Ele talvez fosse um técnico que se encaixasse melhor ao Atlético Mineiro do que o Cuca, que foi o técnico contratado, né? Mas no final das contas tinha uma final de Copa do Brasil ali para jogar, e essa final de Copa do Brasil ia mudar o fato de o Grêmio ir direto para a fase de grupos da Libertadores ou ter que jogar a partir da segunda fase da Libertadores, que é que a gente chama de segunda fase preliminar. Também muda que o Grêmio não podia chegar e tomar uma decisão ao final do Campeonato Brasileiro, que para muita gente foi o marco do final da temporada, menos para Palmeiras e Grêmio, que tiveram uma extensão dessa temporada. Então o Grêmio ficou sem saída também. O Grêmio também tinha que ficar com o Renato, óbvio que tinha, não só porque é uma figura histórica, tudo, mas porque tem um campeonato ali para jogar ainda, tem uma final para jogar, e no final das contas o trabalho ainda eu acho que o trabalho ainda é positivo, acho que ainda é um trabalho, neste momento mesmo, acho que o Grêmio ainda é um time forte, é um dos melhores times do Brasil. Eu só acho que é um time que está um pouco estagnado do ponto de vista tático, um ponto de vista até do discurso, postura em campo, parece um time meio parado. As soluções que são buscadas são soluções que parecem mais repetitivas, então o time acaba não saindo muito do lugar. Nisso eu acho que o Grêmio, o ideal seria trocar, mas não deu. Já que o Grêmio não... porque se o Grêmio eventualmente decidisse, não, Renato, vamos ficar só até o final da Copa do Brasil, a gente sai ali, termina a temporada com glórias, porque no final das contas encerra a sua participação aqui no Grêmio, pelo menos esta, não estou falando que ele nunca deveria voltar, pode voltar depois, mas neste momento, esta passagem ali, termina a hora, pelo menos chega uma final, jogou uma final, mesmo que perca, você vai ter uma final disputada, legal, tudo, né? É um jogo importante, mostra o quão grandioso foi o seu trabalho,
mas a gente vai buscar alguém. Vai buscar quem? A temporada já começou para os outros times. Em outros países a temporada está no meio, ou também já começou, ou no caso da América do Sul, a temporada também já começou. Então, muito técnico que poderia ser opção já estava se ajeitando ali, né? Por exemplo, o Santos, quando foi atrás do Ariel Holland, o Santos já avisou ainda no final do Brasileiro que queria, então ele já começa a preparar a saída dele lá da Universidade Católica, né? O São Paulo, mesma coisa com o Crespo no Defensa e Justiça. Então muitas das opções que o Grêmio poderia buscar, e opções estrangeiras, se fosse o caso, estariam nesse patamar. Opções brasileiras, é pior ainda a situação, porque o técnico realmente já se ajeitou em algum time. Então o Grêmio, chegaram até a falar do Cuca, né? Em algum momento chegaram a falar que o Cuca era um nome que, caso o Renato saísse, poderia ser, né? Então o Grêmio ficou sem saída. Então ficou com o Renato. Beleza, eu acho que assim, o trabalho já estava com desgaste, já estava meio perdendo fôlego, mas agora vai ter que ganhar pelo menos mais uma temporada desse trabalho, vai ter que puxar um ar ali para aguentar mais uma temporada. Nisso, eu acho que daí, então o Grêmio tem algumas tarefas a fazer. E uma delas é da comissão técnica, do departamento de futebol, comissão técnica e do técnico Renato, repensarem o time, pensar, enquanto o trabalho vai tocando, porque tem jogo para ganhar, não pode também ficar morgando ali, né? Então, enquanto tem que ganhar do Ayacucho, depois vai ter que pegar na outra fase. Também tem União Espanhola ou Independente Del Valle, sei lá, vai ter que ficar tendo que se livrar dessas fases preliminares da Libertadores, mas o Grêmio tem que, acho que, trabalhar em novas soluções. O que de diferente o Grêmio pode fazer? Diferente disso, assim, alguma formação que o Grêmio não tentou, de repente, será que agora não é o momento de vez de dar oportunidade para certos jogadores? Ferreirinha, por exemplo, virar titular de vez ali para ver se vira um fator de desequilíbrio, sei lá o que, cria uma dinâmica diferente? Será que, por exemplo, de repente não dá para pensar em novas formações com um volante só ou com 3 volantes, alguma coisa assim, pensar em novos formatos de time, pensar em reforços que forem buscar, reforços que criem alterações diferentes, situações novas para a equipe. De repente, alguns jogadores veteranos que já deram muito pro Grêmio, mas de repente já não estão mais dando tanto, contratar alguém para ser sombra desse cara, ou alguém para eventualmente lutar por posição com esse cara, para também eventualmente rejuvenescer, oxigenar algum setor do campo. Será que não é o caso do Grêmio pensar nisso? Jean-Pierre é um jogador que tem um talento absurdo, mas teve um final de temporada meio melancólico. O que fazer com ele? Como aproveitar esse talento do Jean-Pierre? Claro, sem fazer o time todo girar em torno dele, porque não é o caso, mas como aproveitar melhor o talento? Várias coisas que o Grêmio, várias soluções que o Grêmio vai ter que achar para ganhar esse novo fôlego, para que a nova temporada acabe não sendo uma continuidade da temporada 2020, da reta final da temporada 2020, que foi uma reta final de um Grêmio que parecia cansado não só fisicamente, mas cansado de ideias. E as próprias entrevistas coletivas do Renato também já estavam repetitivas, o torcedor já estava repetitivo, já estava cansado. Se de repente o Grêmio não pode se reinventar um pouco para essa temporada, porque ele vai ter que fazer isso, né? Já que não teve muita solução mesmo, acabou tendo que ficar com o Renato, por causa do cenário que se apresentou, a incompatibilidade das temporadas, tudo. Até acho que o Grêmio não tinha muito como fugir disso, a não ser que o Grêmio já tivesse definido, sei lá, no começo de fevereiro, o Grêmio já tivesse definido o Renato. Vamos acertar que se fica só até o final da temporada, até o final da Copa do Brasil, tudo, ou até o final do Brasileiro, dependendo do que acontecer por último, e depois a gente troca por... Se já tivesse definido ali, o Grêmio até poderia, já nesse período, começar a sondar o mercado e procurar alguém. De repente, se tivesse conseguido falar com o Rola, com o Crespo, com algum técnico que não foi especulado ainda no Brasil. Mas como isso não aconteceu, o Grêmio acho que é melhor ficar com o Renato do que demitir o Renato, e daí começa a ter que procurar um treinador, tendo que jogar uma pré-Libertadores agora. Sendo que o mercado não está muito favorável a buscar esse treinador, não são muitos treinadores bons que estão ali dando sopa neste momento, então ficaria mais difícil. Então nisso eu acho que, neste cenário específico, acho que a manutenção do Renato até se justifica bem. Mas eu acho que o Grêmio tem que
pensar em mudança. O ideal seria, eu acho, até mudar um pouco mais profundamente, mas já que não vai poder, então assim, que esse trabalho continue, mais de forma diferente, com mais novidades em relação ao que vinha tendo, porque o Grêmio está dando sinais de desgaste, falta de ideias, o relacionamento entrou na rotina, então fica tudo meio dia da marmota ali, e isso não é bom para time de futebol. Tá? Mas se você gostou do vídeo, da joinha, não gostou, se inscreve no canal, clica no sininho para receber notificação, escreve aqui embaixo o que vocês acham, tá bom? Tchau, tchau.